E eu sempre tive uma vontade muito grande de ser pai. Por quê? Porque eu tive um pai muito... Meu pai, né? É vivo, é extraordinário, meu pai. É um cara fora da curva, assim, de eu brincar, de jogar vôlei com meu pai com uma... que não vocês, né? Cordinha do punho de rede. Colocava assim do lado pro outro, eu ficava do lado. Ou de colocar tijolo, 2 tijolos aqui, 2 tijolos ali, e a gente vai jogar de bola. Então eu tenho essa lembrança muito viva do meu pai. Poxa, eu quero ser o que meu pai é pra mim e pra alguém. Olá, meus amigos do Atos Podcast. Mais um podcast hoje. Especial Dia dos Pais, Pedro. Exatamente. Parabéns, cara. Parabéns. Você que é pai, cara. Parabéns, né? Pai, né? 3 pivetes, tu tem 3 também, né? Como tu gosta, né, Pedro, desse dia, de comemorar o Dia dos Pais? Para mim, o Dia dos Pais ele é muito mais especial quando a gente esquece dele. Quando esquece, né? Os filhos não lembram. Lembra, Tanto que meus filhos, o que você quer de Dia dos Pais? Eu vou ficar quieto. Pronto, é o melhor presente. Deixa eu ficar quieto aqui, deixa eu acordar tarde. Pronto, é o melhor presente, mano. Então... É isso aí, meus amigos, mas apesar dessa visão do Pedro Veras, né, estamos aqui com muita alegria. Pode não parecer, mas, né, Pedro? Mas com muita alegria. Vai ser top. Vai ser top, né? Para fazer esse especial Dia dos Pais, para reconhecer o dia dessas pessoas maravilhosas que somos nós pais, né? Então você pai que está assistindo, né? Nossos parabéns. Deus abençoe essa missão, que é uma missão nobre, muito nobre. E para a gente conversar sobre paternidade, paternidade em Deus, né? O pai segundo o coração de Deus, né? E a gente aqui revelar algumas nuances próprias de quem é pai. Convidamos hoje aqui Marcos Paulo. Show de bola. Bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, senhores. Muito obrigado. Obrigado por ter Pedro aceito. e Neto. E a minha missão hoje é lhe convencer que o Dia dos Pais vale a pena ser lembrado. Olha aí. Olha aí. Nós temos aí essa missão hoje. Você vai ver que ele vai sair daqui, ó. Meus filhos têm que lembrar de mim nesse dia. Então, se você quer saber se o Pedro realmente vai se convencer, fica até o final desse podcast e deixa o like, tá bom? Que você vai entender, né, quais são os argumentos que o Marcos Paulo vai utilizar. Vai dar certo, não vai? Vai, sim. TCC. Pedro vai sair daqui totalmente motivado. Eu tenho medo até dele chorar. Ele não é NF, cara. Não é NF, velho. É uma piada interna. É uma piada interna. Eu falei né só por educação. Tá? Gente, mas eu quero agradecer aqui a nossa grande amiga Evelane, que está aqui nos bastidores. Evelane é a esposa do Marcos Paulo e a Evelane que trouxe o Marcos Paulo. Né? Ela deixou você vir, não foi isso, Marcos Paulo? Deixou. Com horário pré-determinado. Na presença dela, mas deixou. Muito bem, muito bem. Gente, então vamos lá, já deixa o seu like, né, Pedro? O que mais que a galera pode fazer? Curte, comenta e compartilha muito esse episódio. Se inscreve no canal que ajuda demais o nosso trabalho aqui. E não paga nada para se inscrever, é só apertar o botãozinho que fica aí vizinho na tela aí. Então ajuda demais o nosso trabalho, tá bom? Fácil. Marcos Paulo, cara, conhecer um pouquinho de você, né? Como é que o Marcos Paulo começou a sua trajetória, uma caminhada, digamos assim, em Deus, né? Uma vida de oração, uma vida dentro da igreja. Como é que foi? Nasceu num ambiente católico? Nasci num ambiente católico, apesar de ser um católico, e aqui a gente pode falar, que vocês vão entender, de SEBS/TL, Teologia da Libertação. Então esse aí foi um ambiente muito forte. A minha mãe era catequista de tudo que se você possa imaginar, mas sempre nesse viés, né? Esse viés de uma visão, vamos dizer assim, do catolicismo um pouco deturpada, um pouco torta, mas muito honesta, para eles na época, muito honesta. Então ali quando eu fiz 12 anos de idade, eu fiz meu seminário de vida no Espírito Santo, à época. Então ingressei numa comunidade católica, na época era Sal e Luz, e aí comecei a ver o catolicismo com outros olhos. Aqui em Fortaleza? Aqui em Fortaleza. É na época que a Renovação tinha uma organização diferente de como é hoje, né? E fui nesse... Mas você fez novo, né? 12 anos. O seminário. 12 anos. Foi no dia 28, 29 e 30 de agosto de 1998. Te marcou muito? É porque é meu aniversário. Eu sou muito horrível com data, né? Então, são duas coisas que me marcaram. É meu aniversário e o Brasil perdeu contra a França, né? Na Copa. Verdade. 98. Verdade. Então, eu tenho essa... Eu não memorizo datas, mas memorizo algumas coisas e eu acabo juntando. E depois, né, com 13 para 14 anos, eu coordenei. Fui
tinha lá discernimento de ministério, fui para o Ministério de Pastoreio, coordenar o grupo de oração. E aí sim, eu comecei a estudar e me aprofundar cada vez mais no catolicismo. Veio a idade, veio o tempo, e assim a gente foi, né, pensando que era católico, mas a gente descobre que é um processo de conversão diário, né, que a gente vai descobrindo realmente aos poucos, porque a Igreja Católica ela é muito interessante, que quanto mais você sabe, menos você sabe. Quanto mais você sabe estar cavando ali, mais você sabe, poxa, eu não sei de nada aqui. E a Igreja Católica é isso. Por isso que ela é tão bela, né? É verdade. Mas aí você é muito novo ainda, né? O seminário com 12 anos, depois já pastor de grupo de oração. Com 14 anos. E você foi estudando, descobrindo mais aqueles elementos lá que foi plantado em você, da catequese pela sua mãe, pelo seu ambiente familiar, que não era de uma fé, era aquilo que ela tinha, era a fé que ela tinha na época, não é isso? Exato. E aí, já nesse momento, na adolescência, você teve algum confronto assim de ideia? Já despertou alguma coisa? Não, porque eu não tinha ainda essa percepção que eu tenho hoje. Uhum. Então, quando eu venho do processo de nulidade, depois a gente pode detalhar sobre isso, mas meu relacionamento inicial era um relacionamento que a gente, poxa, vamos ter quantos filhos? Vamos se programar para ter filhos? Então eu vim com essa mentalidade. Eu nasci nessa mentalidade que o controle pertence a mim e não a Deus, né? Então o conflito foi ótimo. O conflito, na verdade, veio depois dos meus 30 anos, 32 anos. Aí sim, a gente tem um conflito, mas muito maduro. A gente conversa nas eleições, então é extraordinário nossas conversas, mas sem a nossa relação mãe e filho não estremece com esses nossos conflitos, entendeu? Entendi. Mas muita gente da década de 80, ali, 70, 80, 90, cresceu com essa mentalidade, né? Foi mudar muito depois, né? Muito depois, assim. Até porque não tinha paulicado, não tinha acesso, não tinha nada, né? Até material para estudar era difícil de ter material para estudar que não fosse enviesado nessa época, né? Tudo, né? Tudo. E Você ir pra missa hoje, e muitas paróquias são assim, pelo amor de Deus, não estou falando, o guia é o jornalzinho. Né? Aquele jornalzinho que é o domingo. O domingo, Pega as preces ali. As preces, os comentários. Exatamente. Né? Aquela reflexão ao final lá. Exatamente. Então a gente foi criado nisso. Totalmente. Muito forte. A renovação que trouxe um novo fôlego, né? Uma nova visão e ajudou muito. Totalmente. A renovação carismática. Eu devo muito à renovação carismática. A voltar os olhos do católico brasileiro para a doutrina. Exato. Eu falo até o Pedro falando que tem que curtir, compartilhar e comentar. E eu lembro que o católico tem que ser 3C também, né? Tem que ser chato, conservador e católico. Nós somos assim. Católico mesmo tem que ser chato, conservador e católico. Chatólico? Chatólico, total. Se não for chatólico, tem alguma coisa errada no meio do caminho. Mas em qual nível de catolicidade? É de não abrir mão dos seus valores. É. Isso aqui a gente não pode abrir mão, nem para um trem. Né? Isso pode ir qualquer coisa em jogo. Seu profissionalismo em jogo, tudo bem. Qualquer coisa. Você tem que ser chato ao ponto de defender tudo pelo catolicismo verdadeiro, que é o que leva à salvação. Entendi. Aí você falou que teve uma nulidade aí no meio do caminho, né? Pode contar um pouquinho como é que foi? Totalmente. Né? Tinha quantos anos quando casou? Não faço a menor ideia. Quando eu casei, aliás, eu casei há 3 anos, né? Mas quando eu me juntei... Só se juntou? Não, assim, eu pensei que eu tava arrasando, né? Pensei que eu tava casando, ia ser o casamento do ano, né? Sim, então, sim. a gente, né, teve um relacionamento, conheci na renovação, um relacionamento acho que de 4 anos, decidimos nos casar. Só que a minha inocência não me deu um alerta. Eu pensei que o rito do matrimônio era só um encontro ali que a gente fala algumas coisas bonitas e vida que segue. Eu não tinha percepção que a gente está ali, por exemplo, você está ali de livre e espontânea vontade. Show de bola. Você está ali porque você quer e você está ali para ser né, unicidade e para procriar. Então, que são a base, basicamente, do matrimônio, eu não tinha percepção nenhuma. Educar os filhos na fé da igreja. Educar os filhos, porque antes de educar os filhos, todos né? os filhos que Deus pronto, mandar. Isso daí que eu falei sim, à época, eu falei sim da boca para fora. Mas tu concorda que a grande maioria fala da boca para fora, né? A minha estatística é 95%. Nós já tivemos padres aqui que a gente conversou muito sobre isso. E é triste. Mas é isso mesmo. É triste. E a gente casou. E
E você era de grupo de oração. De grupo de oração. De grupo de oração. Mas quantos filhos você vai ter? Quantos filhos você quer ter, né? Essa era uma conversa. Porque, como o Pedro falou, né? O número de material que a gente tinha, e não tinha padre Paulo Ricardo e outros padres que a gente hoje se aprofunda, faz com que a gente se limite. Sim. Né? Então a gente passou do rito matrimonial e eu sempre tive uma vontade muito grande de ser pai. Por quê? Porque eu tive um pai muito... Meu pai, né? É vivo, é extraordinário, meu pai. É um cara fora da curva, assim, de eu brincar, de jogar vôlei com meu pai com uma... que não vocês, né? Uma cordinha. Cordinha do punho de rede. Colocava assim do lado pro outro, eu ficava do lado. Ou de colocar tijolo, 2 tijolos aqui, 2 tijolos ali, e a gente vai jogar de bola. Então eu tenho essa lembrança muito viva do meu pai. Poxa, eu quero ser o que meu pai é pra mim e pra alguém. E como é importante, né, cara, a figura paterna, referência de masculinidade. Demais. E lá em casa a gente veio de uma família extremamente humilde. Quantos irmãos? Só 2, só eram eu e minha irmã, que é mais velha. Certo. Mas nossa casa eram 3 compartimentos, né? Casa de barro, eu acho. Deve ser barro aquilo ali. Era madeira com barrozinho. Se eu fizesse assim hoje em dia, eu alcançava no teto. E o banheiro era um buraco no chão cercado de palha, né? Na periferia aqui de Fortaleza? Lagoa Redonda. Certo. Né? Então, era... Mas eu não sentia isso. Você era humilde? Não. Sabe? Assim, não tem uma visão, tipo, poxa... Um referencial. A gente passava necessidade? Não. A gente... Era dura a vida? Não. Era maravilhoso. Eu lembro que meu pai me colocar, a gente fala, na Cacunda, e pro que a gente chamava de Cainágua, ali que é perto do Beach Park. Atravessava ali a Lagoa da Precabura e a gente ia. Isso aí valia tudo. Sabe? Eu lembro a minha mãe, ela é muito sábia, né? E ela, às vezes a gente não tinha muito o que comer de mistura. Ela pegava feijão e farinha e amassava. O pessoal chama de... Capitãozinho. Capitãozinho. Ela chamava pé de moleque. E eu gostava muito. Aí a mãe falava, Paulo, tu sabe o que eu preparei pra ti hoje? O que, mãe? Pé de moleque. A mamãe também chamava pé de moleque. Mas só tinha aquilo. Então, a sabedoria dos meus pais em conduzirem minha família, poxa, me deu... Eu quero isso. Eu quero ser isso. Eu quero que meus filhos lembrem de quem foi que ensinou ele a atar o nó do sapato. Eu quero que meus filhos lembrem jogando bola, né? E eu quero... Então, eu quero ser essa referência para alguém, né? Meu pai que todo dia trazia alguma coisa para mim do trabalho. Então, eu vi meu pai... Passava o dia fora. Mas quando ele trazia alguma coisa do trabalho para mim, que era aquelas pipocas de 15 centavos, pipoca doce, guri, poxa, meu pai lembrou de mim. Então essas coisas assim, eu queria isso. Por isso que essa vontade tão grande, né, de ser pai, talvez. Né? E a igreja, queira ou não queira, poxa, a gente tem figuras muito claras da igreja. Né? A nossa paróquia é a paróquia de São José. Né? Então São José é um exemplo pra gente. Sim. Então como a gente foi criado com isso, me deu essa vontade muito grande. Entendi. Eu acabei ventilando o assunto, né, aqui, mas... Não, ótimo, aqui a gente, ó... E, falando do processo de nulidade, certo. Enfim, nos falamos, né, lá, pensando que estava casando, pensando que estava arrasando, mas não estava nada. E eu sempre, e aí? E o filho? Não, vamos próximo ano. E o filho? Não, daqui a 2 anos. E o filho, quando terminar a faculdade? Poxa... A sua companheira? A minha companheira. Sim. Tem alguma coisa errada. Então chegou no ponto em que meu pároco, ele fala que a Bíblia fala, né? Onde está o seu coração, ali está o seu tesouro. E os nossos tesouros não estavam no mesmo local. Então ficou totalmente incompatível. Então esse foi o grande motivo da nossa nulidade matrimonial. Né? Porque não existia abertura à vida, não existia abertura à vontade de Deus. E é uma dor que eu trago hoje. Porque eu tenho certeza absoluta que ao chegar no céu, se essa for a vontade de Deus, por misericórdia pura, eu sei que vão ter almas lá, ou pelo menos locais lá, que eram para ter sido preenchidos e eu não preenchi. Porque me fechei à vontade de Deus. Então esse foi o grande motivo da nulidade matrimonial. Sim. Aí quando chegou ali em 2000... Ainda passou quanto tempo com essa pessoa? Muito tempo. Não faço a menor ideia. Mas eu acho que foi 8 anos. Foi um período razoável ainda. E a vontade de ser pai? Constantemente.
E aí, quando foi em 2018, sei lá, deixa eu olhar pro lado aqui, 2018. A pesquinha ali. Aí eu lembro que tava na missa pelas famílias e nessa época eu já era 3C, né? Católico, chato e conservador. Mas só voltando um pouquinho, Claro. a tua nulidade saiu em que ano? Tô chegando lá. Ah, tá. Tô beleza. chegando lá. Né? Aí quando foi em 2018, eu tava na missa, sentando aqui, sempre eu gostei de sentar na frente, e uns 3 bancos atrás de mim, uma moça, né? Uma senhora. Aí, no momento da paz de Cristo, eu nunca dei paz assim pra... Depois de um tempo, né? Do lado do outro e ficava aqui. Aí ela já se apaixonou nessa hora, né? Ela fala que não, mas já se apaixonou. Nesse momento já tinha sido rompido, né? Eu não entendi ainda quem é, mas Não, tudo bem, tudo bem. Já tinha rompido lá o relacionamento anterior, mas sim. mesmo rompido, eu ainda usava aliança porque eu encarava que ali tinha sido Certo. válido. Aí essa pessoa... Mas não foi isso que ela pensou, ela fala isso, né? Sim. Esse menino arrogante, não dá paz de Cristo pra ninguém. Né? Aí ela queria se engajar na igreja, aí foi falar com uma das coordenadoras de liturgia lá e falou, das Dores, eu acho o nome dela. Das Dores é porque eu queria, né, me engajar aqui na igreja, vendo da paróquia, não sei o quê. E ela é muito vendedora, né? Não sei da onde, fiz não sei o quê, né? Fiz e aconteci. Aí, não, vai ter uma formação. Agora eu vou criar, né? Tá. Próxima quarta-feira. Ah. Vem, que aí você conhece e tal, não sei o quê. Quem era o formador? Quem? Quem? Daqui a pouco você vai saber. Nós queremos agradecer o nosso parceiro, Imobiliária Mota da Costa. Se você quer colocar o seu imóvel para locação ou procura um imóvel para alugar, a Mota da Costa é o seu lugar. E você pode também fazer um grande investimento imobiliário com todo o auxílio do expert no assunto, Rodrigo Costa. Segurança jurídica e expertise você encontra aqui na Mota da Costa. Então segue aí, entre em contato pelo WhatsApp que está na bio aí da Imobiliária Mota da Costa. Ok, gente? Grande abraço aí o pessoal da Mota da Costa, grande parceiro aqui do Atos. Sim, quem? Só lembrando que quando for pra me podar, vocês falam aí, tá? Porque eu, se deixar eu falo muito. Não, meu amigo. Rapaz, a noite é uma criança aqui. Aí, Nossa meta é bater a live do Frei Gilson lá no Anima. Tá? 5 horas pra lá. 5 horas, foi 5 horas. Né? Foi 5 horas, não é, irmão? 5. Caraca, mano. Naquele que ele foi primeiro, qual foi que ele foi que É o repercutiu? Inteligência Limitada. Acho que a 3h47 no Februário. a única coisa que eu consigo fazer 5 horas seguidas é dormir mesmo. O resto... Tá bem, Não, então, não. já consegue dormir 5 horas seguidas. Faz tempo, né, que eu não consigo, mas... Consegui, Pelo menos né? a capacidade você tem, né? Exatamente. Mas o povo quer saber, Sim. Marcos Paulo. Aí, quem era? Era o Marcos Paulo, formador. Né? E essa moça lá falou, queria me engajar. Não, fala com ele. O Marcos já observou que ela, né, já tava na minha. Né? Já tinha... já tava na... Tava na minha. Não, tava não. Aí eu acho que eu não sei se eu pego meu telefone ou pedir o dela, que a gente vai se contatando, eu vou te falando como é que são as pastorais e tudo. E a partir daí começou a criar um certo vínculo, né? Pouco tempo depois teve o Corpus Christi, ela foi muito mais ativa, né, na paróquia, nas formações. Eu lembro que a minha irmã falou, por que tu não chama aquela moça da formação? Ela tem uma aliança, ela usa uma aliança, mas eu vou descobrir o que é. Mas eu gostei dela. Vou chamar. Então, no Corpus Christi a gente fez uma organização de uns kits lá de blusa e tal, e eu chamei, né, essa moça para participar da composição da equipe, para formar. E ela foi... E eu lembro que o que me encantou nela, ela nem sabe disso, mas foi a forma com que ela sentou no chão. A primeira vez que você revela isso? Foi. Será que ela tá assistindo? Ok. Será que ela tá assistindo? Foi a forma com que ela sentou no chão. Porque... Detalhe, né, cara? Porque se perguntarem o que é que você mais admira na Everlane, é o fato dela ser mulher. Porque a Everlane, ela é mulher. Ela não... Sabe? E ela sentou com a... Sabe? Parecia aquelas mulheres da década de 40 sentando assim. E ela tava com uma saia jeans azul. Aí ela sentou assim, bicho, eu investiria nessa Postura. menina.
postura. Só que... A feminilidade. Exatamente. Só que eu ainda Só que... tava com a aliança no dedo. Tá. Aí foi quando a gente... E ela também usava aliança, apesar dela é um pouquinho diferente, depois ela conta a história dela. Certo. Porque o dela foi tipo... A aliança que ela usava era tipo assim, eu tenho um compromisso agora com Deus, não vou ter mais com ninguém. E a minha era, não, eu casei na igreja, apesar de não ter dado certo, separação de corpo, mas eu vou aqui até a eternidade. Sim. Eu casei na igreja. Aí eu comecei a ter um acompanhamento do diretor espiritual, né, que é nosso pároco também. E ele falou, Marcos, existe o processo de nulidade, porque pelo que você me fala, você não é casado. E aí eu acho que 2018 ou 2019, né, a gente entrou com o processo. No próprio 2018 a gente entrou com o processo, né, e demorou aí 2 anos. E qual foi o motivo da minha nulidade sair? Foi porque a gente era totalmente fechado à vontade de Deus, à vida, à procriação, né, a ser co-criadores aí. Então isso aí, inquestionavelmente, é motivo de nulidade matrimonial. Por isso que, tristemente, hoje, tem tantos casamentos que, se a gente for ver na essência, não são válidos. É verdade. Como faz falta uma boa formação, né, Faz. cara? De berço, ou então ali na juventude, né? Um bom discernimento. Exatamente. Né? Isso faz falta. E que a gente vê também em muitas comunidades da renovação, né? O acompanhamento que eles fazem, Isso. né? Algumas chegam até serem taxadas de muito rigorosas, né? Eu só posso namorar se o pastor deixar, uma coisa assim, né? Mas é porque existe todo um processo de discernimento, né? Uma pessoa... Inclusive, a gente tinha algumas características. Por exemplo, a gente não dava as mãos. Sim. Nosso caminhar, a gente não dava as mãos. Eu dava aqui o braço e ela Sim. dava o braço. A aliança eu só tirei do dedo quando meu diretor espiritual falou, não, você pode agora tirar do dedo sua aliança. Porque ela estava com nulidade, já está encaminhando, aí eu tirei a aliança. Né? Então foi tudo... a gente tentou fazer um processo espiritual. Sim, né? perfeito. Porque se a gente fosse levar pela carne, não seria bem aí. Né? Então a gente viveu a castidade durante E como todo isso faz diferença, né? Demais. Faz diferença, isso reflete também em toda a família. Reflete Não significa que quem não fez dessa forma não vá ter um casamento sólido. De forma alguma. Mas que todo é mais esse... seguro e por aí, né? É mais seguro. É mais, digamos assim, que tem uma garantia maior de você ter ali menos Dor de atropelo. cabeça. dor de Exatamente, cabeça, né? exatamente. É. E tava nessa... E aí essa pessoa, você já revelou quem é? Já, né? É a Evelane. Evelane Barros Bezerra Santiago. É isso aí, nossa Evelane, viu, gente? Aqui do time Atos. Né? Grande aquisição, não foi não, Pedro? Foi grande aquisição, Evelane aí. Ajuda grande- demais, Foi ajuda grande demais. aquisição ou como é que o Atos foi adquirido por ela? Como é que foi isso? Pois é, eu acho que o ato vai adquirido por ela hoje em dia. Foi adquirido por ela. Mas aí, desde o início, vocês já também conversavam sobre questão de filhos? Junto com a Evelane, ela veio com um combo completo, né? Ela não veio sozinha. Sanduíche, batatinha, refrigerante. Ainda tinha o Sander ali acompanhando. Veio, né? Que é o Pietro. Né? Junto com a Evelane veio o Pietro, que na época ele tinha 6 anos quando a gente começou nossa caminhada. Só que no começo o Pietro me via muito como amigo. Brother, até porque eu tava conquistando a mãe, né? Eu tinha que, né? Jogar videogame ali e tal, não sei o quê. Mas o Pietro, né? Quantos anos, Pietro? Você falou? Na época eu tinha 6, né? 6 anos. 6. Não tinha a referência de uma figura masculina. Era a Evelane. A Evelane e a avó dele. Isso faz uma diferença enorme. Mas assim, muito grande. Sem dúvida. E eu lembro que logo no começo eu comecei a adotar o Pietro. Né? E tem algumas... Quais foram as artimanhas aí que tu Não, eu nunca tratei... criou para conquistar? Eu sempre fui muito honesto com ele. Né? Eu sempre falei, eu nunca tratei ele como criança, nunca fui de infantilizar. E sempre Na proporção que a maturidade com dele, certeza. né? E sempre joguei ele na selva. Né? Legal. Criado com a mãe, por exemplo, se o Pietro pegasse uma cadeira aqui e pulasse aqui, a mãe, não, meu filho, não sei o que, pule, caia. Né? Então
essa parte pra criança, poxa, não vou ficar aqui perto do Marcos Paulo porque ele vai deixar eu pular, vai deixar... Então, essa passa parte... segurança, passa confiança. Isso faz parte da paternidade também. Exatamente. É o masculino aí, em ação, né? E ele tinha essa carência, apesar de não ser manifesta ainda de forma muito latente, né? Principalmente para a mãe dele, tinha essa carência da figura, né, paterna, realmente, né, para ele. E eu lembro que... Mas foi fácil assim ou ele demonstrou alguma resistência? Nenhuma. Talvez a carência ali já era tanta, né? Já era tanto. Eu lembro que tiveram frases, por exemplo, do Pietro, que me marcam muito. Eu lembro que eu sou muito grato ao genitor dele. Muito, muito grato. Porque sem o genitor dele, a gente não teria o Pietro. Né? Não teria, exatamente. Com todas as características de ser Pietro, né? De ser Pietro. Irrepetível aos olhos de Deus, amado, único. Totalmente, porque tipo assim, você gostaria que o Pietro fosse seu? Entenda. Não. Exatamente. Porque não seria o Pietro. Não seria, exatamente. Perfeito. Então, a gente... Eu lembro que tiveram algumas coisas, por exemplo, a primeira coisa que eu ensinei o Pietro foi a fazer o nó para atar o sapato. O sapato. Primeira coisa. Que ele com... Eu não sabe não, vamos lá. Tal. Isso me deixou altamente envaidecido. Poxa, eu ensinei ele. Isso deixou ele envaidecido. Porque ele falava, eu já sei agora. Dar um nó aqui no meu sapato. Autoestima, cara. Autoestima. Aí eu lembro que a gente fez uma viagem ainda nesse processo de caminhada, aí inventou a castidade pra Canção Nova. A gente fez. Sim. Eu, ela e o Pietro. E eu lembro que... Era algum acampamento em especial ou foi com só pra certeza visitar? era. Com certeza era. Mas... Tá ganhando de qual? Tá ganhando de tiro. Com certeza era um acampamento aí. Encontrei alguém mais esquecido que o Pedro. É porque essas coisas assim marcam muito ela. A minha questão foi muito com Nossa Senhora Aparecida. Marcou muito Nossa Senhora Aparecida ali. Agora o movimento lá, eu lembro que ela... Tem que selecionar o que marca, né? Gosta lá de levantar o braço, dançar. O HD não cabe pra tudo não, né? Não. O pessoal fica falando esse negócio do HD, princípio básico de Tomás de Aquino. Pra aprender, tem que aprender a esquecer. É o primeiro ponto do Tomás de Aquino. Tem que aprender a esquecer. Seletivo, né, aprender a esquecer. Não dá pra decorar tudo, não. Certo. E ele, na hora que eu coloquei ele aqui na cacunda, aqui, pra caminhar, aí passou um casal assim e falou: parece com vocês, né? Aí ele falou assim: mas o senhor é praticamente meu pai, né? Porque o senhor sai mais comigo e brinca mais comigo. Então essas coisas assim... Sim. Ele não tinha tanto contato. Não. Assim, tem de ligação, assim, ainda tem de saída, só que a figura, realmente, com muita humildade no coração, sou eu. Não, hoje tudo bem. Eu digo lá naquele início... Mesmo Entendi. a época, Entendi. né? Aí... Depois que saiu a nulidade, teve a pandemia que atrapalhou um pouquinho o processo, aí a gente casou, né? Todo mundo sabe o ano que a gente casou, não precisa nem falar aqui. Conhecimento isso aí. Pelo amor de Deus. Detalhe, um mero detalhe, todo mundo já sabe. A gente casou em 2000 depois, né? Foi 2020. 2021 a gente casou. No dia 13... Você já casou com ele sabendo, né, Velanda? No dia 13 de 2021. Foi no dia 13 de 2021. Papai e mulher pra desculpar isso, bicho. Mas foi 13 de setembro de 2021. A minha também é uma exceção, mas a minha... Não tá nem aí, eu que lembro, ó, das datas. Não, eu também lá em casa, assim... Mas eu errei na matrícula dos filhos a data do aniversário dos meninos. Então, tá perdoado. A pessoa mandou parabéns, aí Cristiano, não, parabéns por quê? Aí tava errado na matrícula. Pela última performance dele na sala. Parabéns pra Alice, tá fazendo 10 anos. Não, tá fazendo 6. Mas eu sou desse teu time aí. Total. Aí, no dia... Aí sim, né? Quando a gente casou, aí pronto, vamos puxar a responsabilidade ainda mais. Casamos no dia 13, no dia 18 ela ficou grávida, né? 5 dias depois do matrimônio do Lorenzo, mas aí sim, já estava com o Pietro como, assim, adotado realmente. Né? Ele veio aqui, o Pietro ele veio muito prontinho em algumas características, mas muito a desenvolver em outras, principalmente essa questão masculina.
Então, ele briga, por exemplo, em casa, eu gosto de vez em quando, brigar com ele, né? De jogo, isso aqui tudo eu faço com ele e eu acompanho muito o Pietro. Então, se vocês pegam... A Evelyn nem sabe disso, mas... É bom que ela não tá aqui. É, ela, por exemplo, quando eu vou pegar, às vezes, o menino, no quarto dorme só os 3, né? Que já a gente chega lá. Eu vou pegar um dos meninos e o Pietro tá lá, eu sei a posição que ele dorme, né? Eu sei o ângulo que ele fica com a cabeça. Eu sei, às vezes, que ele tá fingindo que tá dormindo, mas não tá dormindo, né? Porque tem características dele ali. E às vezes fica só olhando ali, rapaz, ele tá bem, né? E eu lembro que tem coisas que marcam muito a gente. Esses dias eu levei ele para um local e ele ficou muito realizado ali. Aí chegou no carro e... Fala uma coisa pro senhor. Eu falei. Eu me senti tão bem aqui. Acho que me encontrei. Aí eu, poxa. Que massa. Né? E aquilo me deu uma alegria tão grande. Que, poxa. Meu filho tá bem. Sabe? Isso basta. Isso basta. Saber que ele tá bem. Saber que ele... As coisas... E eu falo muito pra ele. Lá em casa eu falo que eu criei ele na base da sola mesmo. Né? Na base da peia. Pra ele entender que o mundo vai bater. Eu bato, o mundo bate um pouquinho mais forte do que eu. Então, quando ele vem com algumas dificuldades do colégio, não sei o que é normal da fase também. Hoje ele tem, né, essa idade que ele tem, né, 12 anos. Hoje ele tem 12 anos, então tem as dificuldades normais, né, de idade, mas ele, poxa, eu falei uma vez pra ele, ó, o mundo é daí pra pior, filho. Só para a gente evitar que os haters caiam em cima, explica essas expressões aí, na base da sola. Da base da sola é porque hoje em dia a gente vive na sociedade muito melindrosa. Então, quando ele vê com a dificuldade, tem uma tal dificuldade no colégio, pois encara a dificuldade. Pronto, essa é a sola. Essa é a sola. É raiz, né? Pois erga a cabeça. Senão, meu amigo, os comentários... né? Não espanco não. Às vezes ele chega com a marca, mas é das nossas brincadeiras de briga. Às vezes a coordenadora liga, né, do colégio. Não, mas lá a educação física é quase... Como é o nome daquele negócio que o pessoal fala? Um bocado de macacada, assim, com... Crossfit. Crossfit, é quase crossfit lá. Não posso tentar. Mas é isso. E o Pietro veio... Adotei profundamente o Pietro. Hoje a Evelyn faz mais o acompanhamento escolar. Eu sou muito presente, né, no acompanhamento escolar. Tanto que quando tem alguns livros paradidáticos, aí esse aqui também eles não sabem, né? Aí eu vou lá e fico... Eu não vou acompanhar contigo, eu não vou ter tempo de ler o livro. Aí eu escuto o audiobook. Para quando ele chegar, eu já vi na frente, né? Porque às vezes o filho ele tem na referência o pai. Né? Quando ele chega, o senhor sabe tal coisa? Né? Aí eu tento dialogar com ele. Então É verdade. E o Pietro vem nessa composição. Mas também é bom a gente ter a humildade de reconhecer quando a gente não sabe, né? Não, e ele ensina pra gente muita coisa. E a gente acaba ensinando o filho quando a gente demonstra também que a gente é vulnerável também, né? O latim, por exemplo, que ele aprende na escola, do latim que eu sei hoje foi ele que me ensinou. Né? Que eu só sei pouco, só sei Ave Maria, basicamente. Mas foi ele que me ensinou. Legal. Né? Porque ele... Então é isso. E ele tem muito orgulho quando ele me ensina alguma coisa. Ele, poxa, eu ensinei. Porque até eu falei pra ele um dia, o meu objetivo é fazer com que você seja mais inteligente do que eu. Você tem que ser melhor do que eu, o melhor pai do que eu, o melhor cristão do que eu. Você tem que ser muito melhor do que eu. E é isso. Maravilha. Vamos agora entrar nos outros filhos, né? Que vieram aí após o casamento de vocês. Queremos também agradecer ao nosso grande parceiro Normatel Home Center. Na Normatel, o que é que faz, Pedro? Não sei, compra lá, material de construção, para piso, construir ou reformar. Tudo. Ele mudou a propaganda, macho. Eu só falava uma frase, mano. Ele jogou essa aí agora, aí complicou. Se você quer construir ou reformar como o Pedro, você procura Normatel Home Center, tá bom? Vai aqui no QR Code que o nosso diretor Matheus Jackson vai deixar aqui o link na descrição e você vai poder fazer a sua cotação
Por onde, Pedro? Pelo WhatsApp, Olha pelo aí. site. Tenta pai. fazer a cotação lá e envia pro Brasil todo. É isso aí. Lojas imensas. Com o quê, Pedro? Pra parar o carro, Lá eles têm uns 5 P's, né? Porque tem os 4 P's do marketing, eles têm mais um que é o parque, que é pra estacionar o carro, que é isso aí, mais car importante. park. Bicho aperfeiçoou aí a propaganda. É isso aí, gente. Então, o Normatel Home Center é o seu lugar, tá bom? Valeu, Normatel. Rapaz, aí casaram Casamos. com a graça de Deus. Com a graça de tudo Deus. direitinho. Aberta a vida. Aberta a vida. Com a bênção até- da igreja, né? Sob a autoridade da igreja. Sob a autoridade da igreja. E aí? E a casa caiu, né? Junto com o Pietro, eu adotei os outros dois, que antes também ela teve 2 abortos espontâneos. Adotei logo o combo, né? Não, Então, peraí, vamos falar melhor sobre isso. Então. Vamos lá, para as pessoas entenderem. Você adotou outros 2 filhos da Evelane que já estavam no céu. que já estava no céu. Cara, isso é de uma transcendência. Adotei tudo porque Uma adoção espiritual. espiritual e... É porque ela fica chorando ali. E a gente acredita veementemente que estão no céu. Né? Então lá com... Ela chama do vô dela, do pai dela, né? Que é o vô Bigode. Então estão lá. É? De alguma forma. A gente não sabe se são meninos, se são A meninas, gente tem, mas estão lá. a gente tem que fazer um podcast com a Evelane. não, O Pedro é- Tá pedindo um podcast com a Evelane. É. E Foi o- logo no iníciozinho, Evelane? É, do Pietro. Com 5 semanas e outro com 8, né? É tanto que o... Então não sabia nem o sexo. Não, é tanto que o Pietro passou por aquela fase das injeções, né? Então ela tomava aquelas Por injeções. conta do histórico já, né? Exatamente. E Pra por conta segurar. do histórico até, eu lembro que do Lorenzo, que foi com 5 dias de casado, ela concebeu o Lorenzo no dia 18 de setembro de 2021. Caraca. É, isso eu lembrei. Fez o cálculo bem direitinho. Já, lá no Remanso, E né? aí, Guaramiranga. passaram a luz de mel lá? Uma parte, né? Eu também, olha aí. Foi, olha aí. Aí. Aí... Esse povo novo não sabe o que é bom não, mano. Não, eu fui no Remanso, não fui na lua de mel, lua né? de mel, cara. Esse povo novo, vai passar a luz de mel lá no Icaraizinho diamantado, olha. Aí, mas a gente foi pra algum canto pra ali, né? Pra uma Vamos praia ali. mansa, pai, no friozinho ali. É, e eu lembro que ela queria beber vinho na época. Olha aí, É, olha. isso. E foi nessa noite, na noite do vinho. Foi na noite? Vi? Foi na noite do vinho. Tá bom, bom não, a É, gente não não, entrar mais em senão- detalhes. Então, com 5 dias... Aí eu lembro que, a partir daí, né, como o histórico dela, eu tinha poxa, né, tem o Pietro agora aqui, que é de coração, os outros 2, mas agora vai vir um de sangue. Mas ela tinha um histórico de aborto. E eu tinha um certo receio, né, também. Já tinha havido alguma orientação médica no sentido de, Não, Vamos- não, porque o caso dela inicial foi a questão da incompatibilidade sanguínea, alguma coisa do tipo. Ah, né? tá. Então, nosso, não. não havia. Mas isso foi bom porque me fez ter uma prática com os meninos. Então, toda noite eu conversava com ele, né? Não sabia que era o Lorenzo ainda, né? Não sabia, mas eu conversava com ele na barriga, pegava água benta e abençoava a barriga dela. E eu lembro que uma dessas eu fiz até um batismo sob condição. Olha só, ô meu filho, se as coisas que não acontecerem, né? Mas o papai te ama e eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo com água benta. Ela nem sabe disso também, não. Né? Eu sou... Altas revelações, viu? Então, Altas revelações, Evelane. porque os filhos, eles têm que sentir no pai, desde de sempre, essa espiritualidade. Porque senão não adianta você cobrar dos seus filhos. Cobre que eles sejam um estudante. Porque todo homem maduro, ele tem a vocação de ser pai. Seja pai espiritual, seja pai, né, de sangue. Todo homem maduro. É o sacerdote, né? Exatamente. Pai espiritual. E eu costumo falar que a paternidade acabou com minha vida. Acabou com minha vida de egoísmo, acabou Sim. com minha vida de olhar para mim mesmo, porque eu sou tendencialmente muito egoísta. É mesmo, Né? cara. Sou Ixi, muito egoísta. só tu, ó. Então a paternidade veio para quebrar isso. É a nossa concupiscência humana, né? Nos leva a isso, né? E os filhos, eles vão nos mostrando, né? Poxa, você tem que trabalhar melhor a virtude.
Você tem que ser mais virtuoso. Você tem que trabalhar melhor virtude. Trabalhe, seja melhor. E Desculpa, quais são as idades agora dos meninos? 12, 2, 1. 12, o Pietro. Eu falo rápido porque eu só sei assim. Se eu parar pra pensar, né? Aí o Lorenzo. Lourenço tem 2 anos. 2 anos. E o Luca tem 1 ano. 1 ano. Pronto. Daqui a pouco o Pietro começa a fase de querer sair. Eu já tá. Na verdade. Pra casa do amigo, não sei o que. Eu que quero que ele chegue nessa fase. Né? Porque, por exemplo, tinha um Aleluia. Não, se tiver os amigos, vá, meu filho, pro Aleluia. Né? Eu que incentivo ele pra tentar. Até porque, graças a Deus, ele é criado num ambiente cristão. Sim. Então, tem um grupo de oração que ele participa hoje. Joia. Os coordenadores do grupo de oração são nossos padrinhos de casamento. Então, tem uma confiança em cima disso. Isso, exatamente. Os meus, eu tenho um de 25. Já permite que saia, né? Tá chegando a hora, tá chegando a hora. Tem que entender que não é assim, né, cara? Não é da noite pro dia, né? De 25 já vai casar, né? Tá noiva. De 18 e o de 14, né? Que é o mais novo, o Gabriel. Então, hoje eu já tenho preocupações diferentes, né? Que é quando sai à noite, que horas volto. Aí você não dorme direito. Tem gente que acha que só a mãe é que fica acordada, preocupada. Mas o pai também fica. Tem uns pais meio desnaturados, né? Mas eu, pelo menos, eu que fico. Eu que fico lá em casa, monitorando. E como a maioria das vezes sou eu que vou buscar, aí tem que ficar acordado mesmo, não tem jeito, né? Útil ao agradável. Exatamente. Mas são fases diferentes da vida. Quando é pequenininho, você acorda à noite, porque tem que dar de mamar, porque isso, porque aquilo, às vezes está doente. Quando está maior, aí você se preocupa com o mundo. Você ensinou, você educou, mas você não sabe com quem eles vão lidar. Você pode dar várias instruções, orientações, e a gente, como pai e mãe, toda vida antes de sair, a gente faz aquele checklist, né? Uhum. Olha, não faça isso, não faça aquilo, vai assim, assim, assado. Mas não tem jeito, a gente fica preocupado. Né? Parece até que é pai, né? Parece até que é pai. É parecido. Mas é como dizem, né? Padecer no paraíso, né? Exatamente. Porque o filho, ele só precisa de 2 coisas suas. Do seu cansaço e do seu descanso. Só isso. Se você for pai e não entender que a sua sua vida agora vai girar em torno da sua família, tem alguma coisa torta no meio do caminho. Porque morrer pelo outro é até fácil. Eu dou minha vida... Dou, tranquilamente. Agora, viver pelo outro. Você consegue viver pela sua família? Porque hoje a minha vida ela é centrada totalmente na minha igreja doméstica. Né? Hoje nos meninos, na Evelane, mas tem que ser principalmente na Evelane, porque daqui a pouco eles vão fazer 25 anos. Eles vão. E eles vão. E vão mesmo. E vão. Vão com gosto de gás. E quem vai ficar é a minha velhinha. Nós. É a minha velhinha que vai ficar comigo, no final das contas. Mas os filhos, eles precisam ter consciência dessa hierarquia. Né? Que é Deus, aí o cônjuge e depois vem eles. Né? E cabe a gente ensinar. Mostrar. Em palavras e atos, né? Exatamente. E a questão do se doar, ele é muito interessante. Porque a mãe, ela nasce com essa doação já de fábrica, na minha percepção. Né? Quando teve o Lorenzo, que eu acompanhei de perto, graças a Deus, né? Eu lembro que foram 4 noites seguidas, né? Que eu não consegui dormir às 5 horas, né? Foram 4 noites seguidas. Mas na quarta, eu arreguei. Eu pedi, ela falou assim, amor, o menino tá chorando. Eu, tá, vou já. E dormi. Né? Porque ela nasce já com esse potencial de fábrica. Nós, homens, temos que trabalhar isso. Fazer um esforço maior. Nós temos que lutar para desenvolver essa questão, essa maturidade paterna, vamos dizer assim. Porque senão a gente vai ser um bocado de moleque que teve filho e não vai ser pai. Exatamente. Acho que o grande problema é democratizar o lar, né? Eu sempre brinco lá em casa, né? Aqui não é uma democracia, não. Que todo mundo tem voz, não. Aqui é um regime que tem um rei, tem uma rainha e tem os aspirantes da nobreza, né? Que são vocês, entendeu? Vocês baterem a meta, vocês chegam na nobreza, entendeu? Então, tipo,
esse negócio de todo mundo tem voz, não é bem assim não. Tem regra, tem tudo e tem uma certa hierarquia que precisa ser obedecida, né? Acima de mim só minha mulher, né? E Deus. Porque Então, a família tem que ser um reflexo da igreja. total. A igreja não é democracia, a igreja é monarquia. Exatamente. Nós temos um líder lá e nos cabe obedecer. Exatamente. É, Então, esse realmente democratização da igreja, da família, assim, é muito perigoso, né? Então, sempre que falar, tem muito direito. Não. Eu até gosto de uma piada do Moção que ele falava, né? Pai, na minha época o menino só servia pra duas coisas: levar recado pro vizinho e apanhar. Então, tipo assim, porque quando você cria muitas liberdades ali para as crianças, fica complicado de manter a ordem ali, a hierarquia, entendeu? Então eles têm que entender que nós estamos a serviço deles porque amamos eles, mas há uma missão primeira, que é o casamento, que é toda essa estrutura, né? Esses dias até aconteceu um negócio lá engraçado lá em casa, né? Eu saí, aí passei no supermercado, aí visei um supermercado da Cacau Show, e o pessoal lá em casa gosta muito de Cacau Show. Eu falei, vou comprar aqui um chocolate. Minha filha mais velha tava comigo, a Alice. Aí eu falei pra ela, você escolhe uma trufa, o Pedro Paulo, o pequenininho, você escolhe uma trufa e eu vou pegar outro chocolate pra mamãe. Aí eles escolheram a trufa e eu peguei uma barra de chocolate pra Cristiana. Aí ela falou, mas por que o meu é uma trufa e o da mamãe é uma barra de chocolate? É porque ela é sua mãe. Ela é quem cuida de você, ela é quem tá lá todo dia, ela é quem lhe educa, ela é que lhe leva pros cantos, ela é que vai lhe buscar, ela merece que o dela seja de chocolate grande. Aí ela ouviu e ficou quieta. Daqui a pouco passou, no outro dia de manhã ela foi se arrumar pra aula, eu tava arrumando ela olhou pra mim e falou assim, papai, quando é que eu vou poder ganhar uma barra de chocolate grande? E quando é que eu vou conseguir esse cargo, né? Atingir assim. Aí ela, será que quando eu tiver 10 anos eu consigo ganhar uma barra de chocolate grande? Ela tem 7, né? Hoje. Aí eu falei, fique tranquilo, sua hora vai chegar, vai dar tudo certo, papai vai estar aqui com você, entendeu? Mas é legal ela entender que há de fato uma diferença, mas é uma diferença que ela pode chegar lá também, entendeu? Que há uma vocação ali no meio, né? Então foi muito engraçado essa história lá em casa. Perfeito, é isso mesmo. E parece que hoje muitos pais acabam roubando até, né, a possibilidade dos filhos, o potencial dos filhos de serem autônomos, né, de desenvolverem suas habilidades, sua inteligência emocional, porque há assim um exagero de proteção, né, Marcos? Concorda com isso? Totalmente. Por isso que eu falei lá no começo, né, não tratar o Pietro como criança. Não que, não brinca com... Não, vamos brincar, vamos jogar bola, vamos soltar pipa. Isso aqui não é... Agora, tratar ele... Caiu. Ai, nossa Deus do céu. Meu Deus do céu, não sei o que. Poxa, algumas quedas, ele vai ter que... Não. Claro, com razoabilidade, né? Se feriu, não. Pois... Levanta. Quebrou só o pé, não tem problema. Pois levanta. Né? Porque a gente tem uma concorrência muito injusta se a gente deixar. Né? Que é as telas. As telas, eles ensinam o nosso filho a um ritmo que é um ritmo fantasioso. Que é uma ilusão. Né? Então, a tela ensina, eu quero, vou ter. A tela ensina isso. E a gente tem que, na verdade, não é agora, não. Por isso que a gente, né, é um desafio muito grande. É muito mais fácil criar os filhos com tela. Sem dúvida. É remar contra a maré, cara. Então a gente tem que fazer com que quem é a hierarquia, né, é o papai e a mamãe. Uma coisa que eu tenho observado bastante é como as pessoas... Hoje em dia, né? Todo mundo não querendo demonizar o celular, nada não. Até porque eu também uso bastante, né? Mas, assim, tem algumas situações que eu procuro me policiar. Uma delas é no elevador. Porque eu acho que o elevador já é um ambiente ali tão apertado, né? Tão pequenininho. E aí a pessoa entra, os vizinhos do prédio e tudo, e eu acho uma falta de respeito. Você tá no elevador e aqui, ó, tá nem aí pro outro. Então eu procuro sempre, até porque eu conheço muitos vizinhos lá do prédio, aí puxa a conversa um pouco, né? E aí tem algumas crianças que entram no elevador e estão ali no celular. E aí a criança é uma oportunidade que a criança perde de cumprimentar. Parece besteira, mas você vai aprender como cumprimentar as pessoas. Dar um bom dia, de perguntar, de trocar uma ideia, de conversar. Não é à toa que a gente está passando aí por essa geração agora é o que tem mais nem trabalha e nem estuda. Né? E a gente está criando
né? Uma geração que vai potencializar ainda mais isso, que é altamente perigoso. E chegou ao extremo de algumas notícias de adolescentes que chegaram a matar os pais porque foram castigados retirando o celular deles, né? É claro que aí vai investigar todo o contexto, o né? contexto todo, a vida pregressa, mas não deixa de ser um fato assim. É porque se a gente for analisar a ciência em si, por exemplo, até os 4 anos, a criança tem uma dificuldade de saber que ela é um ser e existem outros seres aqui ao redor Ela dela, está centrada em si, né? Centrada em si. Mas você pensa que ela está centrada em si, mas com um aparelho ali. Então, olha a confusão que a gente está causando nas nossas crianças. O que sou eu? Eu sou o aparelho, o meu cérebro aqui, o que é que está produzindo. Então, a gente está deixando de lado a educação dos nossos filhos e deixando ele numa tela para alienar. Então, os nossos filhos eles estão aos poucos passando por um processo, perdão a palavra, de emburrecimento. Não, é total. Não é à toa que agora é uma questão de saúde pública, né? Vários influenciadores católicos trabalham essa questão das telas, né? Inclusive a Déia e o Tiba trabalham muito bem essa questão. O padre Paulo Ricardo dedicou uma palestra inteira, uma pregação inteira no último PHN da Canção Nova desse ano, 2024, para falar sobre isso, do mal que isso gera, né? Então, realmente é um desafio grande, viu? Porque é tentador para nós pais. Demais. Aí o menino tá dando trabalho ali, você dá o tablet e acabou. Acabou, meu amigo. É só vai no restaurante. Você não vê ninguém mais aqui. Todo mundo tá assim. Desse jeito. Mas, enfim, vamos continuando aqui. Marcos Paulo, quando nasceram os outros, para ti, como é que foi? Pô, agora eu tenho meus filhos biológicos. Tu sentiu dentro de si alguma diferença em relação ao Pietro? Diferença tem de todos, né? O Pietro é diferente totalmente do Lorenzo, totalmente diferente do Luca e de sentimento também. Né? A grande diferença foi que eu tive a oportunidade e estou tendo a oportunidade, né, de acompanhar eles desde da ultrassom. Né? Dos dois, eu fui em todas as ultrassons. Né? Escutei lá o batimento do coração, que é quando a gente começa a entender que a gente vai ser pai. Né? Porque eu só entendi quando ele nasceu. Uhum. Quando eu fiquei assim no vidro, eu digo, vala-me Nossa Senhora, o menino nasceu. Né? E quando o Lorenzo nasceu, que deu esse estalo, e aí a gente, poxa, e a gente se cobra muito se a gente for pai, né? Poxa, eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que dar mais, né? Eu tenho que fazer mais. E às vezes se a gente não se ligar, a gente esquece de ser mais, né? Vai muito no ter, porque é interessante ter, trabalhar, mas o do ser. Essa questão do tenha pouco tempo, mas tenha tempo de qualidade. Eu tenho uma certa dificuldade com isso. Eu acho que tem que ter 5 minutos aqui por semana. Eu acho que tem que ter tempo de quantidade. Obviamente nas nossas limitações. Hoje eu chego em casa e fico 2 horas, mais ou menos, com ele no máximo, porque eles dormem cedo. Mas eu tô ali de corpo e alma. Né? Então, a gente tenta muitas desculpas pra gente. Não, eu fico no final de semana, no domingo, mas vou dar qualidade. Não, dê quantidade pro seu filho. Mas a gente pode entrar aqui na discussão dos dilemas do pai, né? Do pai moderno. Um dos dilemas é esse aí. É verdade. A gente fica toda hora, é a necessidade de prover versus a necessidade de ter o tempo ali que você deseja. Mas todo homem, ele pensa isso uma vez por dia. Pelo menos. Eu tô falando pelo menos porque tem mulheres aqui vendo, eu não posso revelar nossos segredos, né? Mas eu tô fazendo o suficiente pela minha família. Eu tô dando o conforto suficiente que eles merecem. Né? Eu tô trabalhando, eu tô dando o meu melhor. Então a gente fica nesse martírio porque nós somos os provedores. Né? Nós somos o cabeça da casa. Então esse peso é um peso que as mulheres não vão ter e não vão entender. Né? Por mais e elas precisam, na verdade, ser o nosso acalento. Né? Poxa, ali é onde eu consigo reclinar minha cabeça e descansar. Né? Mas essa angústia do pai é o cara que fica na boca ali, na entrada da caverna, tenso. Vou ter que proteger minha família. Eu tenho que proteger minha família. E ao mesmo tempo, às vezes, a gente sufoca muito os nossos sentimentos, porque a gente não quer, muitas vezes, transmitir vulnerabilidade para a nossa família. Ou seja, se você está passando, por exemplo, por um aperreio financeiro, você não quer deixar transparecer aquilo para os filhos.
né? Deixar transparecendo no sentido de você mostrar tristeza, mostrar que você está sofrendo por dentro, né? Embora você faça o possível para agradar os filhos dentro do seu contexto, da sua realidade. Vamos brincar de bola aqui, utilizando os meios que você tem, né? Não estou falando de grandes riquezas, mas de repente é uma dificuldade para pagar o plano de saúde, a dificuldade, às vezes, antes de sair o próximo salário, de complementar ali a feira, né? Às vezes você quer agradar o filho e fazer um passeio, passa uma besteira, levar ali no McDonald's, né? McDonald's patrocina a gente. Levar uma vezinha ali. O Barney's. Barney's? Barney's, ei, corta. Né? Então, levar no Divina. Do café lá, qual é o nome? É o Xerimbão lá do César Scófano, né? Aí, ó. Né? Então, são dilemas que um pai passa. E é normal, e nós temos que passar. Né? Faz parte da nossa angústia. Né? Natural. A beleza de ser pai. É a beleza de ser pai. Cansaço e descanso. Mas é uma coisa que pelo menos comecei, eu sou meio workaholic, né? Então eu tenho certos problemas, que eu vim de uma escola assim, né? Na verdade, eu tenho muita dificuldade de parar de trabalhar. Então, desde aconteceu algumas coisas que eu vou mudando isso. Mas aí, uma coisa que eu comecei a fazer foi colocar regras para mim mesmo. Então eu vou falar, a partir de 7h30, se eu chegar em casa às 7h30, eu desligo o telefone e só ligo no outro dia. Então pronto, qualquer problema que tiver eu não vou resolver naquela hora. E eu não vou mandar ninguém resolver. Então resolve no outro dia, pô. Então eu comecei a desligar o celular. Outra coisa que eu estabeleci foi eu não resolvo nada a partir de sábado, meio-dia até segunda-feira. E eu não resolvo mesmo, assim. O Neto, inclusive, mandou uma mensagem esses dias. Eu falei, macho, eu não vou fazer nada quanto a isso aí. Eu tô aqui com minha família e que se exploda isso aí. Não tem nada a ver. Hoje eu não vou fazer, entendeu? Porque hoje é esse dia dedicado à minha família. Ainda bem que foi uma coisa simples. Tava começando um fogo aqui no estúdio. Então, tipo... E eu não resolvo mesmo, entendeu? Não tem uma negociação assim, porque vai esperar até segunda de manhã. Tudo vai esperar até segunda de manhã, porque que essas coisas não podem esperar até segunda de manhã. Entendeu? Menos a minha família. Minha família não vai esperar até segunda de manhã, entendeu? Também mudei muito a dinâmica com o meu trabalho, né? Então, hoje, eu preferencialmente não marco nada às manhãs, porque nem todo mundo quer gravar de manhã, graças a Deus, e também é o tempo que eu tenho para ficar com minha filha mais nova e ficar com os meninos, arrumar eles para a escola, fazer todas as outras coisas, ajudar minha esposa no que ela precisa. Então eu preferencialmente não faço. Pode ser que alguém fale assim, mas aí tu tá perdendo muito tempo. Mas vale a pena perder esse tempo, poxa. Eu vou ganhar quanto a mais perdendo isso aqui, entendeu? Então eu comecei a flexibilidade de não negociar momentos com minha família. Teve uma entrevista muito importante aqui, mas eu tinha prometido 1 mês e meio antes, eu consegui uns ingressos de um evento que ia ter em Fortaleza por um tempo limitado para ir com a família. Teve uma entrevista muito importante aqui. Qual era o dia da entrevista? O dia e a hora do evento. Eu falei, negada, faça uma entrevista, forte abraço, isso aqui é mais importante, fico com minha família lá. Por quê? Porque isso é aquilo que não pode ser negociado. Isso é aquilo que vai ficar na memória dos meus filhos. Meus filhos não vão se lembrar que eu estava na entrevista importante. Não. Eles vão se lembrar que eu levei eles para passear, poxa. Isso é o trabalho importante, entendeu? É colocar os olhos e colocar a força onde realmente importa. Não estou dizendo que é para negligenciar trabalho, até porque eu não faço isso. Hoje eu estou aqui, são 9h20 da noite, eu saí de casa 11 horas da manhã. São 9h20 da noite, eu vou chegar muito tarde hoje em casa, vai estar todo mundo dormindo já, e eu vou trabalhar normalmente. Mas isso é a exceção. Eu tenho regras para mim mesmo, que eu me coloco, e falar, isso é o centro, eu não posso perder o centro mais. O centro é isso aqui. E todo pai tem que fazer isso, né, cara? A família tem que estar ordenada ali de alguma forma para priorizar os momentos em família, né? Era aquilo que você levantou aí, a questão da qualidade versus quantidade, né? Mas aí cada realidade vai se adequar ali na sua dinâmica. Agora, dentro também dessa questão, eu acho que você pode, em alguns momentos da sua vida, se ver ali obrigado a intensificar, por exemplo, a questão do trabalho. Digamos, eu, por exemplo, contar um fato que aconteceu comigo. Eu estava estudando para concurso. Então, estudo para concurso, quando você está ali próximo ao edital, você intensifica. Quando o edital sai, aí é loucura, né? Então, eu estava estudando para concurso e os meninos já estavam acostumados lá em casa. Estavam acostumados a me ver chegando tarde, os aniversários, as saidinhas, né? Eu não ia, quem ia era a mãe deles, se acompanhando e tudo mais. Aí a minha filha do meio, a Maria Clara, a gente estava preparando o aniversário de 5 anos dela.
E aí ela chegou, faltando alguns dias, ela chegou para mim: pai, o senhor vai para o meu aniversário? Aí eu: como assim, mulher? Você acha que o papai vai faltar ao seu aniversário? Aí ela: mas o senhor não vai estudar? Aí eu fui explicar para ela. Mas ela, com essa pergunta, ela demonstrou a consciência dela que ela tinha. Não, se o papai não for, é porque ele vai estar estudando. Porque eu explicava para eles o motivo pelo qual eu estava ausente. Né? Olha, eu estou aqui me sacrificando para a gente ter uma condição de vida melhor, a nossa família e tudo mais. Então, provisoriamente, assim, momentaneamente, a gente pode até, digamos, se ausentar um pouco, né? Desde que você deixe claro aquilo e o motivo seja realmente nobre, né? Para a família, para, de alguma forma, você edificar a sua família, né? Como foi esse meu caso. Depois, passei no concurso, né? Olha aí como foi legal, né? Então, eles viram aquilo, o resultado, né? Os frutos que a gente colheu, né? O problema foi só que ele abriu um podcast depois que passou no concurso. Aí voltou a chegar 10 horas da noite em casa. E o grande desafio é esse, né? É santificar o trabalho. Santificar o trabalho. A gente está fazendo uma novela de José Maria Vianney. José Maria Vianney não, perdão. José Maria Escrivá. Eu acho que ontem foi o 4º dia, ele falava exatamente sobre isso. Sobre santificar o trabalho. Isso. Então, até o estudo para passar tem que ser santificado. Como é que eu faço isso? Qual é o foco? Qual é o meu objetivo? Qual é a minha razão de estar fazendo esse sacrifício? Tem que ser alguma coisa para santificar. Né? Porque senão, né? Vai passar, vai virar poeira. Exatamente. Né? Não vai ter uma substância ali. Né? Verdade. Marcos Paulo, vamos continuando. Então veio o Lourenço. E depois... Aí Lorenzo... Lorenzo. Lorenzo. Né? Porque eu e o Pietro, a gente jogava futebol, o PES, e formava jogadores lá. Certo. E ele sempre gostou desse nome, colocava o nome do jogador Lorenzo. Por quê? Não faço a menor ideia, mas enfim, deu nome... O PES, o jogo lá do videogame. O jogo videogame. Mas depois a gente foi ver a história do santo, achou legal, né? Aí E a minha digníssima esposa, ela tem uma coisa chamada anemia perniciosa, né? Porque o corpo dela não absorve ferro. Então, ela faz um tratamento, de vez em quando tem que tomar as vacinas lá, porque só vem o ferro de forma venosa. Aí o médico falou que a gente precisava dar um tempo, porque ela tem anemia, o parto perde muito sangue, então precisa se recuperar desse daí. Então a gente esperou 3 meses e ela engravidou novamente. Pô, cara, esperou muito, viu? Aí esperou 3 meses e engravidou do Luca. E Luca porque ela estava com um problema horrível na coluna, não conseguia pegar o Lourenço direito. Então ela fez aí um compromisso com São Lucas, que era médico. Eu cuido da minha coluna para que eu consiga cuidar aqui dos... Então foi Luca por conta de São Lucas. E a gente está... Aí depois, a gente tem um acompanhamento, eu não sei se vocês conhecem, né? A doutora Rebeca, né? Quem será? Aí ela nos pediu realmente por uma questão de saúde, tanto dela como da próxima criança que pode vir, porque o útero da Eveline pode estar muito fino. Ela pediu um espaçamento entre as gestações de 2 anos. Entre os partos, na verdade, 2 anos. Então a gente está hoje nesse período que vence agora no dia 3 de setembro. Então falta pouco para a gente começar novamente aí a labuta para ver se vem uma meninazinha ou enfim, quantos filhos aí Deus quiser mandar para a gente está aqui aberto a isso. Marcos Paulo, como é para ti viver essa abertura à vida? O que significa para você? É altamente desafiante. É um desafio de fé. Porque eu sou homem, sou extremamente racional. Né? Se eu vou ver pela lógica, se eu for pegar aqui, nós não temos como ter outro filho, minha filha. Não temos como ter... Os meninos, por exemplo, o Pietro, né, tinha um quarto dele, né? Hoje são 3 lá. Né? Que não tem condições lá, e se vier outro menino vai ser 4. Né? E se vier uma menina, a gente vai ter que ter um canto lá que tem uma biblioteca, vai ser lá. Mas... esse exercício é um desafio para eu contra a minha racionalidade. Se abandone na fé no Senhor. Com responsabilidade, fazendo muito esforço para prover em casa, mas se abandone à vontade divina. Se for da vontade de Deus, Ele nos encaminhar aí o 6º,
né, ele vai providenciar tudo para que a gente cuide da melhor forma. Mas é fácil? É não. Duvido? Muitas vezes. É glamuroso? É não. Né? Agora, eu falo que não é pesado. Né? Porque, como o Padre Paulo fala, né, o amor não pesa. Ele é difícil. Né? Amar não é uma atitude fácil, não. Amar é um processo de decisão, né, e de construção, não é fácil. Isso é amor mesmo quando dói, né? Isso é amor quando dói. Dói lá na alma. E dói. Dói mesmo. E dói. Então, nas nossas angústias aí de colocar em xeque essa fé, eu passo demais. O dói no sentido de você dizer não aos seus caprichos pessoais. Total. É um amor oblativo. Eu gostava muito de perfume, né? Quando eu era solteiro. Eu não faço a menor ideia quando é que eu comprei um perfume pra mim. Não faço. Uma lavandazinha? Lavanda ela passou, eu acho que eu tô passando dela escondida agora. Ela comprou. Mas alguns caprichos a gente vai começando a ceder, trabalhando aquele egoísmo. Exatamente. Né? Tudo é em volta disso. Mas, Marcos Paulo, de vez em quando você pode levar toda a família lá no Divina Comida. Mateus que o diga. Divina Comida possui um cardápio completo. Né? Self-service maravilhoso, comidinha gostosa com sabor caseiro, Pedro. E ainda tem aquela pizza que o Mateus devora, não é não? Devora. Mateus é o terror do Divina Comida. Só fiquei triste quando meu Mateus entrando lá. Rodízio de pizza, enfim. Você encontra uma variedade e ambiente muito agradável para você levar a sua família, levar o seu pai, né? Quem sabe aí no Dia dos Pais, leve o seu pai, leve a sua família, para o Marcos Paulo levar a Evelane e as crianças, tá bom? Então, Divina Comida, excelente opção gastronômica aqui em Fortaleza. Não é isso, Matheus? Carimba que é top. Valeu, Divina. Chega lá, o cara joga com o Pedro e diz assim. Matheus chegou aqui, ele tinha até o corpo, mano. Aí, patrocínio de comida, tudo. Patrocínio de comida e tal. Ele foi comendo aí, tá desse jeito. Feliz com a Hashtag Cara, Marcos, por que o mundo diz que é loucura? Entendo o seguinte. O que diz que é loucura? Um casal que se abre à vida como a gente está falando aqui. Hoje nós somos uma sociedade consumista. Então, se eu não tenho dinheiro para passar minhas férias em Orlando, é loucura. Se eu não tenho dinheiro para comer toda sexta, sábado e domingo nos melhores restaurantes, é loucura. Se eu não tenho dinheiro para meu filho estudar na melhor escola, não melhor de qualidade, mas na escola mais cara da cidade, é loucura. Então a gente está aprendendo na sociedade que o que importa é o meu capricho pessoal. Por isso que é loucura. E talvez como são sábios os loucos no amor, né? E esse é o nosso chamado. Né? Santa Teresinha não falava? Quem ama não sabe calcular? Santa Teresinha? E é isso. Por isso que a gente tem filho. Porque a gente não sabe calcular. Por isso que às vezes a matemática não... Poxa, mas estava faltando, deu certo aqui. É porque Deus não sabe calcular. E o pessoal está colocando na planilha hoje em dia, né? Tá. O filho. Tá. Desde o momento que nasce até os 18 anos, quanto é que custa? Eu acho que eu vi essa reportagem, mas é alguns milhões. Alguns milhões. Né? E eu vi um podcast, aliás, um trecho, que eu não... Graças a Deus não tenho tempo para isso. E o cara falando que um filho lhe proporciona no máximo... podcast? Vou contextualizar. O cara falou que no máximo, olha só, um filho lhe proporciona 10 momentos de felicidade na vida. Você tem tempo para assistir um podcast desse? Não, esse aí tá não. Vendo? Tá Agora vendo? o Atos Podcast. Não, mas um podcast que você vai ver, né, a vida do Carlos Acutis, vai ver do Preciosíssimo Sangue, vai ver, né, o Marcos Paulo, né, o Padelânio, aí aqui a gente tem tempo. Né, porque aqui é como o Pedro falou, é perder para ganhar. É isso aí. Exatamente. Essa parte dos filhos, né, é engraçado, né? Porque o pessoal tem uma matemática que eu sempre prestei atenção. Quem é aberto à vida não enche o saco de ninguém. Mas quem não é, tem que encher o saco, entendeu? Tipo assim, o pessoal fica, mas
por que vocês enchem tanto o saco, entendeu? É só, não tenha, não. Deixa que a gente fique aqui quieto e tal. Mas é engraçado, assim, porque a gente vê nos olhos das pessoas, assim, né? Pelo menos a gente vive muito isso, né? Eu e Cristiana. Então, a gente recebe muita gente em casa, a gente vê nos olhos da pessoa, assim, tipo... elas vão jantar com a gente, aí... Pô, tem um mínimo de ordem lá e tal, mas sempre dá alguma coisa errada. O menino derruba um copo, o outro vai chamar atenção pra Parece alguma até coisa. crianças, né? Então sempre dá alguma coisa errada, mas é engraçado o que o pessoal olha e fala assim, mas é meio estranho, mas vocês são felizes, entendeu? Tipo, tem uma felicidade ali escondida ali, entendeu? Porque a gente percebe muitos casais que vão ter o primeiro filho, né? A gente, vem pra cá pra vocês verem como é legal e tal. Então, por quê? Porque tem uma felicidade escondida que as pessoas não percebem. Mas, tipo assim, poxa, quem é que cuida dos pais nas velhices? Quem é? É os filhos, poxa. Todo mundo tá vivendo essa realidade, ninguém para pensar, entendeu? Qual é aquilo, o que é aquilo que não passa? Tipo, tudo passa, pô, mas... Quantas vezes a gente não ouviu nossos pais contando de lembranças dos avós, dos bisavós, de tudo? A única coisa que não passou foi quem ficou aqui. Foi as histórias que ficaram, como aquilo foi marcante, como aquilo foi determinante na vida de XYZ, entendeu? Então, tipo, construir um caminho que não passa. Que ali você vai passar, talvez, 10, 15 anos ali, de um aperto muito grande, mas que depois acabou. Depois passou. E não volta. E você vai viver bem, no geral, assim. Seus filhos vão viver bem no geral, vão passar pelas mesmas dificuldades e tal, mas passou e não volta. E valeu a pena. Mas o extraordinário é mais ordinário do que a gente pensa. Sim. Né? Sim, a gente busca demais e tá aí. Tá a gente ri, né? Às vezes sujou aqui, poxa, o menino derrubou de novo. Né? A vida é um ciclo, né? O Lorenzo, às vezes, quando vai dormir, ele tem agora um costume de ficar falando Viva Nosso Senhor Jesus Cristo! E a gente tem que responder, né? Viva! Viva Nossa Senhora! Viva! Isso vai ser um pároco, viu? Aí ele fica nessa... E uma vez, eu tava observando, ele falou umas 20 vezes. Nas 20 vezes... É porque era a festa do padroeiro, mano. Talvez. Nas 20 vezes eu falei Viva, meu amor. Porque talvez um dia... eu vou repetir 20 coisas pra ele, porque eu, sei lá, e ele vai, poxa, né? Talvez ele nem lembre, mas aquilo ali tá semeando no coração dele, porque a vida é cíclica. Não tô falando que a gente faz isso por interesse, mas é natural. A correspondência de um filho cuidar de um pai é natural. Né? Eu brinco com o Pietro, vai ter um dia que você vai me sustentar, então trabalhe. Né? É natural. E para um bom filho... Na verdade, isso é orgulho, né? Poxa, vou dar aqui pro meu pai uma boa condição de um velhice, de viver bem a velhice. Isso é uma alegria para um filho. Você não... Ave Maria. Verdade. Marcos Paulo, obrigado, cara, por ter vindo, viu? Testemunho belíssimo. Eu acho que não é todo homem que tem essa hombridade que você teve, sabe? Fortaleza de espírito, né? De você assumir um filho, né? De outra pessoa e ter esse carinho que você demonstrou aqui, que a gente viu nos seus olhos, como você tem, né, por ele. Então, a paternidade, ela transcende, né, o biológico. E aí você demonstrou isso, uma grande lição de vida. Obrigado, viu? Eu que agradeço demais a oportunidade. Né? É um prazer muito grande, uma alegria. Né? E eu falo muito, se alguém que nos escutar, uma pessoa só, né? Mudar um pouquinho a visão, né? No sentido de vale a pena ter filho, vale a pena ser aberta à vida, já valeu a pena. A existência do Atos já valeu a pena, se a gente ajudar na conversão de uma alma. Né? Sem dúvida, é isso aí. Então, parabéns pelo Pietro, pelo Lorenzo e pelo Luca, não é isso? Exatamente. E que vem aí, quem sabe, uma meninazinha, né? Pois é, tem que ser mimada, né? Já tem insegurança. Tem 3 seguranças já, né? Segurança, é doido, cara. Tem as Filhas da Caridade, você pode escrevê-las já. Já, né? O vocacional das Filhas da Caridade, né? Que faz mas tem que ser, porque por exemplo, né? Tem que ter um lá que vai ser pai, o outro vai ser padre, o outro vai ser irmão. Tem que ter. Então, agora tem que ter uma irmã, alguma coisa assim, irmã, e tem que ter outra para ser mãe, né? Pô,
a tentar abraçar todas as vocações. Show. Parabéns também à Cristiana, porque aqui tem esse pai aqui em casa, né? Os 3 filhos aí, Alice, Deixa eu só falar Pedro Paulo. uma coisa pro Pedro. Fale. Que eu concordo totalmente com ele da questão do ser esquecido. Sim. Né? E é uma oração que eu faço constantemente a Nosso Senhor Jesus Cristo, por incrível que pareça. Né? Quando a gente faz alguma boa ação, alguma coisa, o Senhor que não lembre de mim. Né? E eu acho que a grande graça de um pai é, talvez, aqui, entenda, para os olhos do mundo ser esquecido. Né? Mas para os nossos é impossível a gente ser esquecido. Porque para a pequena vai lembrar sempre do chocolate, vai lembrar do Pedro, né, vestindo a roupa dela, vai lembrar das manhãs. Isso daí, por isso que vale a pena talvez não fazerem nada, mas só dar um beijinho na testa do Pedro no dia 15? Não sei que dia é também, não. No dia 11, né? De agosto. Segundo domingo de agosto. Vai valer a pena. Os meus têm me perguntado agora, esses dias que precedem o Dia dos Pais, o que é que o senhor quer ganhar? Olha, eu quero ganhar a felicidade de vocês. Que vocês sejam unidos, né? Porque uma coisa para deixar um pai infeliz é ver filho brigando entre si, né? Se for 2 homens se engalfiando, é até bom, né? Que aprende a se defender, aprende a tacar, bora. Ainda empurra, né? Mas aí depois você... Não, sejam unidos e sejam felizes. Pronto, é o nosso maior presente, né? E o maior presente a gente não tem noção, né? É o céu, que eles ganham o céu. Chegar lá no céu e você... Rapaz, cadê? Né? Cadê? Aí eu... Já pensou? Né? Qual é o nome da mais nova, Pedro? Mariana. A Mariana chegar para ele, papai, obrigado. Porque o senhor me ajudou a estar aqui. Isso aí não tem preço, não. Tem preço, né? A eternidade. Exatamente. Então, parabéns aí, viu, Mariana, Pedro Paulo e Alice pelo paizão aqui. E aos meus filhos também, um grande beijo. Letícia, Maria Clara e Gabriel. Também parabéns a todos os pais, né? Que também, Dia dos Pais é todo dia, né, cara? Todo dia, né, cara? Nós, pô... Dia de Todos os Santos, né? Dia dos Pais. Né? E o nosso amigo Matheus. Jackson. Em breve, né? Em breve, em coming soon. Tainara, vai chegar. Valeu, Pedro. E o Roger, mano. O Roger, da equipe, rapaz, mano. É o mais recente, né? É o mais recente, mano. Roger Matheus, parabéns, paizão do ano aí, pai da Catarina. Que maravilha. Deus abençoe todos. Deus abençoe todos vocês, pais. Que Deus nos conduza nessa jornada tão nobre e tão necessária, né? É verdade. Formar cidadãos do céu. Cidadãos do céu. É isso aí. Gente, valeu demais. Diretor, beleza? Show. Pedro? Beleza. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal, compartilha, comenta, curte. E agora é só ir pro Assis da Picanha agora, comemorar o Dia dos Pais, né? É o novo. Todo pai vai pro Assis da Picanha. Divina, macho. Divina não tem tradição, não, mano. Assis da Picanha. Assis da Picanha é clássico do Bom Pai, mano. Com escola litrão, mano. Patrocina a gente, mano. Pro Alicate, ó. Galera aí, Monte Castelo, Alicate, Assis da Picanha. Tia Chaga, mano. Tia Chaga. Qual era aquele rodízio de carne que tinha na Dom Luiz, hein? Das antigas também. Dallas, mano. Não, Viva La Vaca. Não, era do Viva La Vaca, né? Mais antigo. Picanha Grill, mano. Pudim. Tu é doido, mano. Isso aqui, mano, pudim no Picanha Grill, mano. Quem nunca acabou com os palitos de dente lá do Picanha Grill esperando a comida? Valeu, gente. A gente vai ficar conversando besteira aqui. Tchau, obrigado. Até mais.